Vamos dar continuidade, então, ao estudo da nossa revista. O tema da revista, central é a batalha espiritual continua. A lição de hoje, o tema dela é a batalha espiritual e proclamação, batalha espiritual e proclamação. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versos 12 e 13. Depois nós leremos o verso 21 até o verso 39. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Verso 21 em diante. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque o ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Muito bem, até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, pedindo a Ele que Deus nos ilumine na compreensão do estudo desse tema tão importante que nós vamos estudar nessa manhã. Oremos. Bondoso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de ter esse lugar aberto, Senhor, de ter a oportunidade, Deus, de servir o Senhor junto com os nossos irmãos, em ouvir, em estar em comunhão não só com os irmãos, mas com o Senhor, junto com a igreja, poder aprender a respeito das Escrituras Sagradas. Continue, Deus, a trabalhar no nosso coração, o desejo de estar com os irmãos em comunhão, em presença física nesse templo, que em nome de Jesus o Senhor venha despertar, ó Deus, a outros irmãos a terem esse desejo e saber do privilégio que é ter um lugar aberto e saber, ó Deus, que o Senhor tem preservado ainda em nosso país
essa liberdade, Deus, de culto. Continue, Deus, a colocar no nosso coração esse desejo. Que em nome de Jesus, que as nossas prioridades, que aquilo que vem em primeiro lugar seja o desejo de estar aqui neste lugar, nesse templo, para podermos, ó Deus, nos fortalecer através dos sacramentos, através da leitura da sua palavra e meditação nela. Que em nome de Jesus o Senhor venha transformar as nossas vidas e que esse desejo seja sincero. E nós clamamos que o seu Santo Espírito venha trazer no nosso coração, ó Deus, o desejo de nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. E confiamos, ó Deus, que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Que durante o estudo que teremos aqui, o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, iluminação através do seu Santo Espírito, para que cada palavra, cada ensino aqui seja da parte do Senhor e não da nossa própria parte, nossa própria sabedoria. Nos ajude, a Deus, a confiar que o Senhor fala conosco e através do estudo e meditação da sua palavra, nós somos transformados de glória em glória e somos aperfeiçoados e cada dia mais semelhantes ao teu Filho Jesus Cristo. Nós clamamos ao Senhor mais uma vez, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, venha nos ensinar e que possamos, ó Deus, mais uma vez nos alegrar, nos regozijar, porque passamos momentos aqui nos provando da doçura que é a sua palavra, como ela mesmo diz, que é mais doce do que o mel. Que em nome de Jesus o Senhor venha falar conosco e nos ilumina através do seu Santo Espírito. Nós oramos no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. O tema de hoje, então, batalha espiritual e proclamação. Todos nós ficamos muito intrigados com aquilo que não se pode explicar racionalmente. Isso se passa no campo espiritual, geralmente. Às vezes nem espiritual, mas você vê alguma coisa onde você vê na tecnologia, como as pessoas conseguem produzir coisas cheias de tecnologia, coisas eletrônicas, né? Você fica maravilhado com aquilo, né? Robôs sendo construídos, produzindo coisas. Mas quando nós olhamos aquilo que não se pode explicar racionalmente, você tenta, através de cálculos, através da matemática, através de computadores, e você não consegue explicar, essas coisas chamam a atenção. E desperta a nossa curiosidade, então. E o mesmo acontece quando se fala, então, em possessão demoníaca. Como a ciência vai explicar isso? E como as pessoas que não são do meio evangélico vão explicar essas situações? E não é sem motivo, então, que muitos cultos evangélicos, entre aspas, são dominados por exorcismo, né? Você deve ter visto já na TV, pessoas praticando o exorcismo em alguns canais, em algumas igrejas, se você teve a oportunidade de visitar alguma igreja, onde se vê mais essa prática do exorcismo e a pregação da Bíblia, ela é deixada de lado. E esses cultos, então, se transformam em espetáculo e os templos ficam lotados. Seus irmãos já puderam presenciar, às vezes eu já, né? Carros na rua de som dizendo que um ex-bruxo, um ex-feiticeiro vai estar na cidade e as pessoas ficam curiosas para saber o que ele pode contar a respeito dessas práticas ocultas, misticismo, e você vê que quando essas pessoas vêm até essas cidades, os templos ficam lotados. As pessoas têm curiosidade em saber e além disso, também campanhas, sessões são criadas com o objetivo de destruir as obras de Satanás, é o que você sempre ouve. Pelo menos eu ouvi, eu acho que os irmãos também devem ter escutado alguma coisa a respeito. E no Brasil, existem as chamadas marchas para Jesus. E como foi criado e para que foi criada essa marcha para Jesus? Elas foram criadas com o objetivo de destruir os demônios. Que há demônios, como nós já estudamos em lições passadas, há demônios territoriais na cidade, e para ganhar a cidade, então, as pessoas caminham, e todo ano tem, né, em São Paulo, você vê essas marchas para Jesus, e elas caminham com o objetivo
onde ela se encontra, lá na Avenida Paulista, geralmente, tem músicas, cantores gospel, e ali eles começam então a dizer que a cidade ela é do Senhor Jesus, que o Estado, o Brasil, e o objetivo então dessas marchas é de mostrar que é possível você destruir esses demônios territoriais da cidade e ganhar essa cidade para Jesus. E por meio, então, dessas afirmações durante a caminhada. E apesar, então, desses movimentos de batalha espiritual, Marcha para Jesus e outros, de usarem versículos para essas práticas, eles usam, né, o Antigo Testamento, quando José cerca o muro, eles começam a andar ao redor, usam esses textos para mostrar como Deus age para destruir esses demônios territoriais. Na maioria das vezes, esses versículos são isolados fora de contexto. Você não procura saber o que era o contexto, o que era o propósito daquela passagem. Então, acaba isolando e fora do seu contexto. Usa, então, as interpretações, aquilo que deve ser adequado ao que as pessoas pensam, a opinião das pessoas em relação a essa destruição dos demônios territoriais que eles dizem. Mas quais são as práticas usadas por Jesus e os apóstolos para que o reino de Deus avance, então? O que a palavra de Deus nos diz sobre qual é a tarefa da igreja hoje no combate às obras de Satanás? Nós temos estudado que Satanás existe, os demônios existem, são anjos caídos. A palavra de Deus dá vários nomes a Satanás, como o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, a serpente, dragão, há vários nomes. E o objetivo dessa lição, nessa manhã então, é saber como Satanás ele perde território, como então a igreja combate em relação às obras de Satanás. Nós vamos tentar então, de acordo com o nosso tempo aqui, apresentar então para os irmãos e aprender junto o que a palavra de Deus diz a respeito disso tudo, em relação à possessão demoníaca, em relação a como Satanás age, a como Jesus, os apóstolos, agiram de acordo com a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? E porque nós insistimos em falar a respeito o que a palavra de Deus diz a respeito. Porque quando você vai ler livros sobre batalha espiritual, sobre o que as pessoas falam, geralmente elas vão falar sobre as experiências que ela teve. Você vai ler relatos de como eles trataram a respeito do diabo, os demônios, mas o objetivo nosso é falar o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, já que nós aprendemos que a palavra é a nossa única regra de fé e prática. E também aquilo que os reformadores no passado disseram, sola escritura, ou seja, somente a escritura, ela que deve guiar a nossa vida. Não é os nossos sentimentos, as nossas experiências, o que as pessoas têm a dizer a respeito do assunto, mas nos firmarmos naquilo que a palavra de Deus nos diz, e não aquilo que as pessoas nos contam, não aquilo que as pessoas dizem com firmeza e com certeza do que elas viveram. As experiências, cada um vai ter, as experiências, cada um vai poder contar algum testemunho, o que viu, o que sentiu, o que as pessoas fizeram, mas aquilo que deve guiar a nossa vida não são as nossas experiências, não são os testemunhos das pessoas, mas o que a palavra de Deus nos diz. Os nossos pés devem estar firmados na palavra de Deus. É isso que nós devemos ensinar, então, para a igreja. E, a partir disso, também, saber como nós vamos agir, como nos enfrentarmos esses seres que são malignos, que existem e que sempre quer nos ver longe de Deus, dos caminhos de Deus, e tenta nos enganar o tempo todo. É isso o que o diabo e os demônios querem fazer conosco. E como então nós vamos agir diante de tudo isso, diante de tantos ensinos e também daquilo que nós vamos viver no nosso dia a dia. Em Marcos capítulo 1, que nós lemos aqui, Marcos, ele, rapidamente, para tentar explicar, Marcos, ele provavelmente ele não foi um discípulo de Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra, mas Marcos foi um discípulo de Pedro, de Paulo. Ele recebeu então tudo aquilo que ele escreve, ele recebeu do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo,
ele não era um dos 12 apóstolos. Mas o evangelista Marcos, então, ele faz relatos daquilo que ele ouviu do apóstolo Pedro, que Pedro, sim, foi testemunho ocular, ele viu Jesus, ele passou por esse processo de discipulado do próprio Jesus Cristo, assim como o próprio apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, quando ele se encontrou com Jesus, no caminho de Damasco. Então, esse Marcos é o João Marcos, quando você lê no Novo Testamento, falando a respeito dele. Então, ele registra tudo aquilo que ele ouviu de Pedro, o apóstolo Pedro, e do apóstolo Paulo. Ele caminhou então, com esses apóstolos. E nós percebemos aqui que ele traz alguns detalhes que os evangelistas Mateus e Lucas, por exemplo, não trazem. Então, por isso que nós chamamos que esses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos sinóticos. Você deve olhar todos os evangelhos e assim chegar numa conclusão, porque cada evangelho vão contar assuntos iguais, mas com detalhes diferentes. Se você olhar a mesma passagem que nós lemos aqui da tentação de Jesus, você vai perceber que apenas 2 versículos aqui fala sobre a tentação de Jesus, versículos 12 e 13 de Marcos, capítulo 1. Se você olhar em Mateus e Lucas, o trecho é mais longo, tem mais detalhes, mas algumas palavras você vai perceber que fazem toda a diferença quando nós lemos então. Então Marcos, ele traz riquezas onde nós temos que estar muito atentos então para entender a respeito o que ele tem a falar sobre esse tema que nós vamos estudar hoje. E os destinatários então desse evangelho de Marcos eram provavelmente romanos que eram convertidos, que foram convertidos e que sofriam perseguições por causa da sua fé. Então, esse evangelho de Marcos era com o objetivo, então, de encorajar aqueles irmãos que foram convertidos. O imperador romano da época lançava muitos crentes para serem mortos em arenas por soldados, né? Chamados gladiadores, que você já deve ter visto em filme, e crentes romanos que eram convertidos eram lançados nessas arenas para serem mortos por soldados romanos, que era um espetáculo da época, como fosse um circo da época, onde sangue era derramado, mortes aconteciam, e os crentes que eram convertidos eram levados para essas arenas. Assim, então, o Evangelho de Marcos tem o propósito de mostrar que Jesus era o Rei prometido. Você vai ver isso claramente quando ele relata alguns detalhes a falar a respeito de Jesus. E Jesus era maior que o próprio imperador de Roma, então. E Jesus ele foi precedido por um arauto. Arauto era todo aquele que, antes do rei vir, ele falava, abra caminho para o rei, e trazia mensagem a respeito do rei. O rei disse tal coisa, e o arauto, então, que era o mensageiro, falava a respeito daquilo que o rei ordenava para ele falar para o povo. E quem foi o arauto de Jesus? Aqui no início do Evangelho de Marcos, mesmo fala sobre João Batista. João Batista, ele foi aquele que anunciou a respeito daquele que viria. Os versos 2 em diante, principalmente do verso 7 e 8, ele vai falar a respeito de Cristo. Aí o título fala, João dá testemunho de Jesus. Ele fala, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. O verso 7 diz, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. O pessoal, por favor, se estiver aí na transmissão, puder colocar os versículos que eu vou dizer aqui. Então, aqui João, ele é o arauto de Jesus. Ele está dizendo que aquilo que era maior que o imperador de Roma. Ele vivia na época do imperador de Roma, e ele dizia, eis que é maior, eis aquele que é maior que a mim mesmo. João estava preparando o caminho, então, para a chegada do Messias, que era Cristo. Então, Jesus era o rei prometido, maior que o próprio imperador. E João, então, Batista, era esse arauto de Cristo, e pelo Espírito Santo ter descido em forma de pomba sobre Jesus, mostra que ele era o ungido do Senhor, conforme o profeta Isaías capítulo 66, verso 1 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A voz do Pai, então, confirmava sua divindade e poder. Isso você pode ler aqui no verso 10 de Marcos capítulo 1,
onde diz: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então a maneira que Marcos descreve, a maneira como ele descreve esses eventos mostra que Jesus vinha com a autoridade recebida do próprio Pai. Imagine a cena então, Marcos ouvindo Pedro, o apóstolo Paulo, falar a respeito daquilo que eles tinham visto e ouvido a respeito de Jesus, relatando isso, que o Espírito Santo pousou-se sobre Jesus como uma pomba. E era uma profecia, então, estava sendo cumprida lá de Isaías, capítulo 161, que o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aquela cena onde o Espírito Santo desce como forma de pomba sobre Jesus, mostrando que Jesus, então, era o escolhido, era um ungido pelo próprio Deus, onde o próprio Deus diz que uma voz saía dos céus dizendo: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo, ou seja, em ti eu tenho prazer, em ti eu me alegro. É como se Deus sorrisse então ao ver aquela cena onde Jesus é batizado e o Espírito de Deus pousa sobre Cristo, e isso mostra que ele era o escolhido, que significa a palavra ungido. O interessante é que logo depois que acontece o batismo de Jesus Cristo, diz o verso 12 que nós lemos aqui: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Essa palavra impeliu, ela tem alguns significados aqui no Novo Testamento. Pode significar conduzir, enviar, impelir, expelir. Por exemplo, no verso 34, que nós lemos aqui no capítulo 1, diz: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu. Essa palavra expeliu é mesmo o verbo no original, na língua original, que é para impeliu. Então, essa palavra impeliu pode significar várias coisas. Também, quando Jesus ele expulsa os mercadores do templo, lá em Mateus capítulo 21, verso 12, em que é dito: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, que é a primeira parte aí do verso 12. Essa palavra expulsou é a mesma palavra usada aqui, que o Espírito Santo diz que impeliu para o deserto. O Espírito impeliu Jesus para o deserto. Interessante é como nós vamos traduzir então esse verbo, se pode significar várias coisas. Aqui os estudiosos dizem que o objetivo então, quando a palavra é colocada aqui, impeliu, que Marcos usa essa palavra, isso é interessante, é que o Espírito ele conduziu ou encheu com uma grande urgência e moveu Jesus para o deserto. Só que Jesus já estava no deserto. Se você ler aqui no verso 4, diz que apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, ou seja, Jesus já estava no deserto. Mas o Espírito então moveu Jesus até um lugar que era mais deserto ainda, que era um lugar que era mais severo, mais agressivo e totalmente desconfortável. Então, Jesus já estava no deserto, ali, onde João Batista estava pregando e batizando, mas o Espírito moveu Jesus como uma força, poderíamos traduzir assim, para que Jesus passasse então por um processo de tentação. Interessante, meus irmãos, o que Marcos tenta trazer aqui a ideia, o que Jesus está passando. Logo depois do batismo, veja, ele usa a palavra e logo o Espírito, logo em seguida que Jesus é batizado e Deus fala: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, ele é levado à tentação. E então o Espírito o impeliu ao deserto. Então encheu com uma grande urgência e moveu o Senhor Jesus até o deserto. E Jesus, Lucas capítulo 4, verso 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Você percebe que Jesus sempre ia para uma área deserta para poder ter comunhão com Deus, mas aqui especificamente ele foi levado para ser tentado. Esse era o objetivo do Espírito Santo, levar Jesus até um lugar mais ainda deserto, um lugar onde ele já estava, mas um lugar severo, agressivo, que diz aqui no verso 4, João já estava no deserto. Portanto, o que tem sido sugerido é que o deserto para onde Jesus foi impelido era mais desconfortável, mais severo, agressivo do que o mencionado, então, aqui no verso 4 que nós lemos.
E diz o verso 13, onde permaneceu 40 dias. Jesus, então, ele foi levado pelo Espírito de Deus até esse lugar muito mais agressivo, severo. Ele permaneceu durante esse deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Essa palavra mas tem sido, não sei na sua Bíblia está mais, mas é a mesma, na língua original, é a mesma para a conjunção e. Então, talvez na sua Bíblia não esteja mais e, que seria o mais correto para os tradutores da Bíblia. Então, o correto seria, estava com as feras e os anjos o serviam. Então, perceba que Jesus estava em um lugar bem agressivo e ali as feras estavam também, hienas, chacais, e até mesmo há relatos que leões haviam ali no deserto. Ele estava totalmente isolado, sendo tentado, mas sendo protegido por Deus, diz aqui, e os anjos o serviam. Se você olhar nas outras passagens, você vai perceber que após 40 dias, Jesus teve fome e Satanás então começou a falar algumas coisas em relação transforma essa pedra, você pode transformar essas pedras em pães. Ele falava, está escrito. E sempre Satanás tentava Jesus e ele sempre dizia as palavras da própria Escritura, está escrito. Lá diz então que foi após 40 dias, aqui diz que foi tentado durante os 40 dias. O que nós podemos chegar então, à conclusão, é que Jesus, ele deve ter sido tentado por Satanás durante esses 40 dias, conforme nós lemos isso, que Jesus ele foi tentado de toda sorte de tentações, porém não pecou. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Se nos outros evangelhos dizem que Jesus foi tentado após 40 dias e teve fome, e aqui Marcos diz que ele foi tentado durante os 40 dias, nós podemos chegar à conclusão que Satanás foi tentando Jesus durante todo o tempo, e quando ele teve fome, então ele agiu com a última cartada na manga, vamos dizer assim. Ele tentou, nos últimos instantes ali, fazer com que Jesus pecasse, qual que era o objetivo de Satanás. Mas nós sabemos que Jesus, ele é 100% homem, que nós aprendemos já, e 100% Deus. Ele tinha uma natureza humana, mas também uma natureza divina. E nós não temos como não lembrar daquilo que Adão fez lá no jardim. O interessante é que, quando os estudiosos pegam essa passagem para explicar, não tem como nós não lembrarmos. Você nem precisa ser um teólogo para você lembrar esse número 40, quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Se você perceber, quando Moisés ele recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 34, verso 28, diz, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, que seriam os 10 mandamentos. Um outro profeta, isso foi Moisés, um outro profeta, talvez conhecido como o maior profeta do Antigo Testamento, o profeta Elias, 1 Reis capítulo 19, verso 8, diz, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Percebam, meus irmãos, existem então alguns eventos no Antigo Testamento que nos fazem lembrar sobre esse número 40. Então Moisés ficou 40 dias sem comer, sem se alimentar, ali no encontro com Deus, no Monte Horebe, e depois Elias caminhou 40 dias sem comer para um encontro com Deus, também no Monte Horebe, onde ele esteve na caverna. Lembra quando Elias ele enfrentou os 450 profetas de Baal, onde havia sacrifícios, e ele desafiava aqueles 400 profetas para que Baal descesse naquele sacrifício e queimasse todo aquele animal que estava, e Elias apenas clamou a Deus, e desceu o fogo do céu e consumiu aquele sacrifício. E logo depois, Acabe e Jezabel, terríveis, né? Os mais terríveis, talvez, na Bíblia, que se afastaram de Deus e fizeram coisas terríveis em Israel, ele ficou com medo e fugiu.
E depois Deus, quando ele caminha 40 dias, Deus fala com Elias para ele se fortalecerem, porque Elias não estava sozinho. Deus tinha preservado 7.000 ainda fiéis que não se dobraram a Baal. E um outro número que nós lembramos é Israel, quando passou 40 anos no deserto, sendo preparado para entrar em Canaã. O que nós podemos chegar à conclusão de todos esses números? Nós sabemos que o Antigo Testamento apontava para Cristo. Essas passagens apontam para Jesus. E quando nós olhamos aqui Jesus, que ele passou 40, por que ele não passou 30, 35, 50, 60 dias, um ano? Mas foram 40. E aqui especificamente 40 dias. Nós podemos chegar à conclusão que esses eventos do Antigo Testamento apontavam para o Messias, Jesus. E em especial, quando Israel ficou 40 anos no deserto, nós percebemos que Jesus ficou 40 dias no deserto. Então, logo após o batismo de Jesus, ele sendo ungido, o escolhido por Deus, e sobre o qual Deus tem alegria, prazer, ele se compraz aqui, como diz aqui no verso 11, Jesus, ele foi tentado. O que nos leva a imaginar, como o próprio pastor Augusto Nicodemos diz em seus estudos a respeito desse tema, é que o que nós esperamos logo depois da nossa conversão, logo depois da nossa profissão de fé e batismo, onde nós professamos a nossa fé em relação a Jesus, você acha que você não vai passar pelo deserto? Você acha que a sua vida depois da sua conversão será então um mar de rosas? O que nós aprendemos nessas passagens é que nós vamos passar pelo deserto. Nós somos levados pelo Espírito de Deus no deserto para que nós possamos ser provados, que o significado dessa palavra tentação é isso, ser provados então, e aí sim nós entraremos numa Canaã celestial, como nós lemos em Hebreus. Então Israel passou 40 anos, logo depois da sua libertação do Egito, Israel passou 40 anos no deserto, sendo preparado para entrar na terra de Canaã. E nós, logo depois da nossa conversão, iremos passar pelo deserto das nossas vidas até a volta de Cristo e podemos entrar na terra de Canaã. Então, quando as pessoas falam, venham até Jesus e os seus problemas vão se acabar, você será liberto, então, sim, você será liberto do pecado. Você vai ser liberto da escravidão do pecado, mas a vida cristã será uma vida toda de provação. Então, você tem que saber que a sua vida, a minha vida, ela será provada até o retorno de Cristo. Então, não venha até Cristo querendo receber apenas aquilo que te agrada. Venha até Cristo sabendo que você irá passar por provações, mas Cristo está com você até a sua segunda volta. Então, procure então entender que nesses 40 dias, ou a nossa toda a vida após a conversão, você está sendo preparado para entrar então numa terra prometida, que é a Canaã celestial. Então não espere que os seus problemas vão ser totalmente resolvidos na sua vida, mas espere que Jesus estará com você, como ele diz, no mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eis que estou convosco até o fim. É isso que deve trazer descanso para a sua vida. Se Cristo não traz descanso para a sua vida e você precisa de algo mais do que Cristo, então reveja o seu cristianismo, porque Cristo falou isso. E nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento. Então, busque satisfação apenas em Cristo. Não busque satisfação na sua família, não busque satisfação no seu trabalho, não busque satisfação na sua igreja, não busque satisfação no seu ministério na igreja, não busque satisfação no seu cargo na igreja, não busque satisfação nos seus amigos, nos seus relacionamentos, mas tudo que você tem, ou tudo que você deveria ter, é Cristo. Então, não venha até Cristo achando que a sua vida será um mar de rosas. Ela não será. Você tentará buscar coisas, descanso nas coisas, pessoas, mas você não vai encontrar. Isso é uma verdade. E o que esses movimentos de batalha espiritual dizem, às vezes é totalmente o contrário. Venha até Cristo,
você será livre das coisas. Você vai ser livre do pecado, da escravidão. Você vai pecar, mas você vai sentir nojo do seu pecado. Você vai sentir raiva do seu pecado, porque isso desagrada a Deus. Porque Cristo morreu por causa do seu pecado. E aqui nós vemos que quando o Espírito de Deus pousa sobre Cristo, isso significa que Deus tinha prazer no seu Filho. E o Espírito conduz o seu Filho até esse deserto. Lembra-se, nós estávamos falando aqui de Adão lá no jardim. Adão estava no jardim, não é interessante? Adão não estava no deserto. Ele não tinha pecado nenhum até aquele momento. Cristo aqui também, ele não teve pecado nenhum, não pecou. Ele foi tentado, como nós lemos aqui, em toda sorte de tentação, mas sem pecado, como diz Hebreus 4,15. Adão estava lá no jardim. Ele estava diante de várias árvores frutíferas. Então, o diabo não podia falar, transforma essa pedra em pão, porque ele tinha ali alimento, ele podia se alimentar. Mas Adão foi tentado, não foi? Primeiro a serpente chega a Eva e fala algumas coisas distorcidas daquilo que Deus tinha falado em relação a não comer do fruto proibido. E Eva dá ouvidos, cede à tentação e dá esse fruto a Adão, e ele cede à tentação e come. Interessante que 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 22, o apóstolo Paulo diz o seguinte: visto que a morte veio por um homem, que é Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, que é Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, naquele momento, onde Adão ele come do fruto, e ali todos os seus descendentes, então, são representados em Adão, então todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, existe o primeiro Adão, onde ele não resistiu à tentação, mas existe o segundo Adão, que é Cristo. Esse sim resistiu às tentações, e ele não estava no jardim, cheio de abundância, mas estava no deserto. Você vê então a comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O segundo Adão, que é Cristo, ele foi tentado de uma forma mais agressiva do que aquele Adão que estava no jardim. Então, nós percebemos que Cristo ele foi perfeito. Ele foi tentado de diversas formas por Satanás durante 40 dias, mas ele não cedeu a Satanás, ao diabo. Então, aqui nós chegamos à conclusão, nesses versos aqui, que Marcos, apenas 2 versos aqui, é que Jesus ele foi perfeito na sua tentação. Ele foi ungido pelo Espírito de Deus, mas ele foi perfeito. Ele não cedeu às tentações de Satanás. E a partir de aqui, então, nós percebemos que Satanás percebeu que ele já tinha perdido território. Lembra que nós estudamos em semanas anteriores a respeito que Cristo ele amarrou Satanás, que ele amarrou o valente, como diz aquele verso, ou seja, ele prendeu aquele que tomava posse da vida das pessoas, e Cristo ele amarrou Satanás. Isso em semanas anteriores, nós já estudamos isso. Aqui Cristo já começou a fazer uma obra, Satanás já perdeu. Ele achou que talvez, na mentalidade dele, ele conseguiria fazer aquilo que ele fez com Adão, mas Satanás não conhece todas as coisas. Mas Cristo, ele era ungido de Deus, o Espírito Santo estava sobre Cristo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é um amado, no qual Deus tinha prazer. Então, Satanás, ele perde. Ele tenta de todas as formas, durante 40 dias, mas Cristo não cede à tentação. Isso deve alegrar nossos corações, né, meus irmãos? Porque Cristo, ele não cedeu, ele venceu o diabo durante esse período no deserto. E logo após, então, isso, Cristo, ele fala no verso 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, então, ele inicia seu ministério ali. Logo após o seu batismo, logo após a tentação, sendo conduzido fortemente, Jesus sendo conduzido fortemente pelo Espírito para passar por uma tentação num lugar bem agressivo e também um lugar bem desconfortável, Jesus ele passa a iniciar seu ministério. Nós lemos lá em João, quando Jesus ele opera o milagre da transformação de água em vinho, mas aqui Marcos ele já vai falar a respeito que Jesus ele prega esse evangelho,
dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus estava sendo estabelecido agora. Satanás estava perdendo lugar, ou ele já tinha perdido o lugar dele. Lembra-se que em outra aula nós falamos que no Antigo Testamento Satanás enganava as nações, cegava as nações, deixava a mente das pessoas na escuridão, enganando as nações, onde no Antigo Testamento nós vemos apenas Israel recebendo as leis, Israel fazendo sacrifício, enquanto todas as nações ao redor, os filisteus e outras nações, não tinham essa prática de adorar a Deus. Agora aqui no Novo Testamento nós vemos o Evangelho sendo expandido então para outras nações. Quando Jesus na sua ascensão, ele fala a respeito, pregar o Evangelho, começando aqui em Jerusalém e até os confins da terra, ou seja, o Evangelho está sendo expandido, não é apenas ali em Jerusalém e cidades próximas, mas o Evangelho está sendo expandido porque Satanás já perdeu, ele está amarrado. E aqui nós aprendemos então como Jesus ele vai combater esses espíritos malignos. Então, quando Jesus ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele enfrenta Satanás, que é o seu inimigo. Então, o próprio nome Satanás significa adversário. Nós falamos aqui que Satanás tem outros nomes, como diabo, que significa acusador. Existem até algumas passagens da Bíblia, onde você olha, se você olhar no original, que é a língua grega, vai estar escrito lá, diabolos, que é ligado à maledicência. Então, quando você fala mal do próximo, quando você acusa o próximo, você está fazendo exatamente aquilo que o diabo faz. Então tome cuidado, que você pode ser um instrumento de Satanás quando você acusa o próximo, fala maledicência em relação ao próximo, porque Satanás em pessoa, ele é isso. O nome dele é diabo, o acusador. E quando você olha alguns textos na Bíblia, quando fala sobre maledicência, usa essa palavra, diabolos. Então tome cuidado, que quando você fala mal, no sentido de acusar, simplesmente falar da vida do outro com maldade, você está fazendo exatamente aquilo que Satanás faz, aquilo que o diabo, o acusador, faz. Então, quando você age dessa forma, você está sendo instrumento do diabo. Então, tome cuidado quando você usa a sua língua, quando eu uso a minha língua para falar maledicências em relação às pessoas, porque quem faz isso é o próprio diabo. Então, aqui Satanás, que Marcos usa, se você olhar em outros textos, usa que foi tentado pelo diabo. Aqui Marcos usa a palavra Satanás, que no original significa o adversário, o inimigo de Deus. E Jesus mais à frente vai dizer que o valente, como nós falamos aqui, já estava amarrado, lá em Mateus capítulo 12, 29. Onde fala sobre a parábola do valente. E isso então era a prova de que o reino de Deus já tinha chegado, como diz Jesus mesmo em Mateus capítulo 12, 28. Então, o tempo do príncipe deste mundo, que é Satanás, estava esgotado, e o reinado de Cristo já havia iniciado. Então, era isso que Jesus estava dizendo ao afirmar que o tempo estava cumprindo e o reino de Deus estava próximo. Quando Jesus diz aqui no verso 15 do capítulo 1 aqui de Marcos, então o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo. Então o que você percebe a partir daqui? Que Satanás dá a intenção aqui, quando você lê as passagens do Evangelho, que ele começa a enviar os seus soldados, os seus anjos maus, para atrapalhar o ministério de Cristo. Você vai ver isso o tempo todo. Aqui nós lemos no capítulo 1, verso 24, verso 23, melhor dizendo, diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Perceba que Jesus aqui estava ensinando na sinagoga e as pessoas estavam maravilhadas com os ensinos de Cristo, porque os ensinos a maneira que ele ensinava não era como os escribas, que diz o verso 22. E logo chegou um demoniado ali na sinagoga, e o interessante é que ele não ataca Jesus, apenas diz: o que temos contigo? Nós contigo, Jesus Nazareno. E o final do versículo diz: bem sei quem és, o Santo de Deus. O que mostra aqui, meus irmãos, que até os demônios, eles sabiam quem Jesus era, sabiam que ele era o Santo de Deus, o escolhido, o separado de Deus. Eles já sabiam que tinham perdido a batalha.
E os demônios, então, começam a se manifestar nas tentativas de destruir esses planos de Cristo, porque eles sabiam, desde a profecia lá, que Deus tinha feito aquela serpente no jardim, sobre o descendente que viria da mulher, a semente que viria, que pisaria a cabeça da serpente. E essas possessões demoníacas, então, são acompanhadas de afirmações sobre quem era Jesus. Era uma tentativa desesperada de Satanás e seus anjos. Muitas possessões aconteceram, além da registrada em Marcos 1, bem como muitas curas. Aqui, no verso 32, diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Verso 33, toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que lhe falassem, porque sabiam quem ele era. Então Jesus, ele curou e expulsou muitos demônios naquele lugar. Você percebe que quando você olha antes do ministério de Jesus, você não percebe tantas manifestações de demônios naqueles dias. Isso explica, então, o espanto daquelas pessoas que estavam no local. No verso 27, aqui de Marcos 1, diz: todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, que vem a ser isto, uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, eles não tinham visto tanta manifestação assim de demônios, mas eles até se admiravam a ponto de dizer: nossa, será que é uma nova doutrina que esse homem está trazendo? Porque Jesus, ele está manifestando, o reino de Deus está sendo expandido. Então, Deus está tomando o seu lugar, por assim dizer, por meio de Jesus Cristo. Então, o diabo está perdendo todo o seu território. Ele percebeu que ele já perdeu com a vinda de Jesus, ele tentou Jesus e não conseguiu. Então, também ao olhar para o Antigo Testamento, você não vê tantas passagens. Uma passagem muito conhecida é de Saul, lá de 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, que diz: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. É apenas essa passagem que talvez seja mais conhecida. Então, quando Jesus ele começa o seu ministério, você vê várias manifestações de demônios. E ele cura e expulsa a todos. O interessante também é que esses demônios, quando vinham até Jesus, eles atribuíam quem Jesus era. E, por exemplo, aqui no verso 24, diz que ele era o santo de Deus. Eles diziam: e você é o santo de Deus, quando eles olhavam para Jesus. E o mesmo acontece também depois da ressurreição. Antes dos dias de Jesus, nos dias de Jesus e após a sua morte e ressurreição, a sua ascensão, você não vê pessoas com a mesma autoridade de Jesus fazendo essas expulsões o tempo todo. Você vê algumas passagens, por exemplo, a primeira vez que isso acontece, quando nós vemos os apóstolos expulsando demônios, é com Pedro e os apóstolos em Jerusalém, em Atos capítulo 5, verso 16, em que diz: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Uma passagem, então, que o apóstolo Pedro e os outros apóstolos expulsavam demônios, lá já, depois que Jesus já ressuscitou, né? E depois também com Filipe em Samaria, em Atos capítulo 8, versos 5 a 7, diz: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciavam-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Também aqui Filipe e Samaria. E por fim com o apóstolo Paulo, quando ele está pregando aos gentios. Lembrando que os apóstolos Pedro e Filipe estavam ali cumprindo o que Jesus falou, em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia. Lembra-se que Jesus tinha falado, ordenado para eles pregarem. O apóstolo Paulo já está nos confins da terra, ele está pregando para pessoas que não eram da cultura judaica, eram os gentios, gregos, todos aqueles que não faziam parte do povo judeu, do povo de Israel.
O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, versos 16 a 18, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava um grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, durante o tempo que Jesus estava expandindo o reino de Deus, enquanto ele estava presente aqui, muitas manifestações aconteciam. Depois você vê isso com os apóstolos, que não era tanto assim, mas aconteciam. Então, o propósito do livro dos Atos dos Apóstolos, então, era mostrar que o reino de Deus estava chegando até os confins da terra, quando o apóstolo Paulo ele prega aos gentios. Outra questão que chama a atenção é que Jesus ele não dava oportunidade para que eles falassem, para que os demônios ficassem falando. Ao contrário, Jesus mandava que os demônios se calassem. Veja comigo em Evangelho de Marcos, ainda capítulo 1, verso 25. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Veja o verso 34. E ele curou muitos doentes, nós já lemos, só para nós relembrarmos aqui, de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então Jesus, ele não fazia aquilo que é estranho nos dias de hoje, que algumas pessoas começam a conversar com os demônios, começam a entrevistar demônios, perguntando o nome, a atividade, de que legião eles são. Você deve já ter assistido isso, ouvido isso. Jesus, ele não fazia isso. E além disso, o fato de nas cartas não haver instruções sobre expulsão de demônios, como as cartas gerais, as cartas do apóstolo Paulo, e haver também poucos e específicos casos em Atos, mostra que essa não era uma prática comum na igreja lá do primeiro século, não era uma prática comum. E não quer dizer que haviam cessado completamente, nem que não haja possessões hoje em dia. Isso deve deixar muito claro na nossa mente. Não quer dizer que não existe manifestações demoníacas, mas a igreja cristã precisa ficar atenta para não ser enganada por falsas possessões. Isso não é algo que a igreja deve buscar como foco na batalha espiritual. Afinal, a derrota de Satanás já foi decretada e o reinado de Cristo já está sendo proclamado até os confins da terra. Satanás ele não pode mais enganar as nações. Então, o que nós aprendemos até aqui é nós compararmos os dias de hoje com os dias de Jesus, com os dias dos apóstolos, até mesmo antes de Jesus. O que nós podemos concluir e aprender até aqui, esse ponto, é que nós devemos ter o cuidado de não ser enganados com essas falsas possessões, porque às vezes isso é apenas para chamar a atenção, ou com o objetivo de enganar, ou tomar o seu tempo, o meu tempo, ao invés de ouvir a pregação da palavra de Deus, porque é ela que vai converter corações, é ela que vai transformar os corações. Então, um ponto aqui que a lição vai iniciar novamente aqui, da continuidade, melhor dizendo, é sobre Jesus e a pregação, então, o que ele fazia, como esses demônios eram expulsos. Apesar de os milagres e expulsões demoníacas serem sinais do seu reinado de Jesus, esse não era o foco do seu ministério, não era o foco do ministério de Cristo. Jesus ele não procurava pessoas endemoniadas, ele não saía por aí, quando ele estava aqui, procurando pessoas endemoniadas para expulsar, mas os próprios demônios iam até Jesus. E o principal foco do ministério de Jesus era a pregação do Evangelho. Era assim que ele estabeleceu o seu reinado. Ele ia nos vilarejos, nos lugares, pregando o Evangelho. É chegado o reino de Deus, o reino de Deus está próximo, como diz o verso 15 aqui de Marcos 1.
Era assim que ele estabelecia seu reinado. O reino de Deus avança a partir do momento em que as pessoas são convertidas a Cristo. Por isso a mensagem de Jesus era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15 aqui. A mensagem de João Batista também chamava as pessoas ao arrependimento e anunciava a vinda de Cristo. Marcos capítulo 1, versos 2 a 8. Então, ao ir às sinagogas, o propósito de Jesus era anunciar o Evangelho. Lembra que nós lemos aqui que Jesus estava na sinagoga, do verso 21 ao verso 28, e quando ele estava pregando ali, apareceu na sinagoga um homem possesso. Jesus não foi até lá sabendo que tinha uma pessoa possessa. Ele estava pregando e apareceu, o demônio veio, aquela pessoa que estava possessa veio até a sinagoga, apareceu lá, e ele expulsou o demônio. Sua primeira demonstração, então, de autoridade foi em sua pregação, deixando seus ouvintes maravilhados com sua doutrina. Como diz o verso 22, maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O versículo 38, entretanto, traz ainda mais esclarecimento sobre o ministério de Jesus. Diz aqui o verso 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Esse era o propósito de Jesus ter vindo, pregar para todos. Aqui ele queria ir a todos os lugares. Jesus então desejava se retirar daquele lugar para ir àquelas cidades vizinhas, porque Jesus desejava se retirar daquele lugar se ainda havia tantas pessoas doentes e endemoniadas. Por que Jesus ele queria? Porque naquele lugar ele já tinha pregado o Evangelho, e essa era a sua missão. Jesus pregou o Evangelho, ele ia para outros lugares, mas havia outras cidades então que ainda não tinham ouvido o Evangelho, e Jesus foi para lá. E assim, em todo lugar em que ele ia, o foco do seu ministério era pregar o Evangelho. Diz o verso 39, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Ele pregava, aparecia um endemoniado, expelia os demônios, porque havia muitas manifestações. O diabo estava perdendo o território, ou já tinha perdido o território, né? Uma outra passagem que é a solução para Corinto. Corinto era uma cidade depravada, corrupta, idólatra, imoral, todos nós conhecemos, né? Chamar alguém, por exemplo, de Corinto, naquela época, era praticamente uma ofensa naquela época. Chamar alguém de Corinto, tipo, aquele lá é de Corinto, era uma ofensa. E a cidade, então, era repleta de templos pagãos lá em Corinto. Então, tinha culto a Apolo, Atenas, Afrodite, Dionísio, Poseidon, Zeus, e as religiões de mistério, cultos a Demétrio, Cória, Asclépio, e vários outros deuses. E como em toda a cidade dominava também, que era dominada pelos romanos da época, também havia o culto ao imperador. Então, além dos deuses falsos, o próprio imperador, que é uma pessoa de carne e osso, também era adorado na cidade. Tinha também muitas prostitutas cultuais que eram dedicadas à própria deusa, chamada deusa Afrodite, a deusa do amor, onde essas prostitutas ficavam no templos e homens que chegavam aos portos iam ter relações sexuais dentro do templo com o objetivo de adorar essa deusa Afrodite. Então era uma cidade bastante depravada, imoral, corrupta, idólatra. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo derrota as ações malignas daquela cidade, e ele não faz com campanhas de libertação, marcha para Jesus. Ele não saía marchando na cidade de Corinto com pessoas e fazendo cultos de exorcismo, anunciando que o apóstolo Paulo está na cidade e ele ia ter noites de campanhas de libertação, não. O apóstolo Paulo, ele fez o mesmo que em Atenas, lá no capítulo 17, versos 16 e 31.
Em Atos capítulo 16, versos 16 a 18, diz o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, que nós lemos aqui, de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Em Atos capítulo 19, verso 11 e 12 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Paulo pregava o evangelho ali. Em Atos capítulo 17, versos 16 a 31, diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então o apóstolo Paulo, lá em Atenas, o espírito dele, a sua alma estava revoltada contra a idolatria. Tinha deuses de todo tipo. E por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então o apóstolo Paulo, ele ficou indignado com toda a idolatria e ele pregava todos os dias em Atenas. Ele pregava o evangelho. Que evangelho? O evangelho de Cristo. E alguns dos filósofos ali, epicureus, estoicos, contendiam com ele. Ou seja, alguns filósofos da época que seguiam todos esses filósofos famosos aí que nós conhecemos, eles debatiam com o apóstolo Paulo. E perguntavam para o apóstolo Paulo: o que quer dizer esse tagarela? Falava: o que esse tagarela aí, esse apóstolo Paulo está falando? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então aquelas pessoas, no meio de tantos deuses, falavam: o que esse tagarela está falando? Que era o apóstolo Paulo. Parece que ele está pregando sobre outros deuses, porque o apóstolo Paulo estava pregando sobre Jesus e a ressurreição. Eles não criam na ressurreição dos mortos. E então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Eles estavam interessados na doutrina do apóstolo Paulo, que ele estava falando a respeito de Jesus Cristo. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então a cidade estava querendo ouvir o apóstolo Paulo sobre Jesus Cristo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses. Imagina, o apóstolo Paulo, é o lugar onde os sábios discutiam. O apóstolo Paulo estava lá e fala: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O apóstolo Paulo aproveitou aquela oportunidade, tinha lá uma placa assim: ao Deus desconhecido, porque como eles adoravam tantos deuses, eles poderiam estar esquecendo de algum. Então eles colocavam lá: ao Deus desconhecido. Vai que eu esqueci de algum Deus. O apóstolo Paulo viu aquilo como uma oportunidade e fala: está vendo essa placa aqui, escrita ao Deus desconhecido? Então é sobre esse Deus que eu estou pregando. Você percebe a sacada do apóstolo Paulo? É sobre esse Deus eu estou fazendo conhecido aqui no meio de vocês e que a cidade está toda interessada em saber. Ele fala: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar
o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo pregou o evangelho. Ele ficou discutindo sobre um monte de coisa, expulsando demônios. Ele pregou o evangelho a todos eles. E falou sobre Cristo. Usou da oportunidade que ele tinha para falar sobre Cristo. Então, no entanto, Paulo se recusou a dar o que eles buscavam. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22, diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, então, a todos. Se você olhar o contexto, lembra de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, em que ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É nesse contexto que o apóstolo Paulo ele fala: os judeus ele pedem sinais, o Deus ele quer saber alguma coisa, algum sinal que prove quem Deus é, quem foi Jesus. E os gregos também buscam sabedoria, que eles buscavam o tempo todo dos filósofos da época, que o apóstolo Paulo discutiu lá no Areópago com os epicureus e outros sábios da época. Os judeus eles pedem sinais e os gregos sabedoria. Mas Paulo pregava o evangelho de Cristo. Interessante que o Paulo ele não usava da sabedoria que ele tinha. Paulo era muito sábio. Paulo ele debatia com os filósofos da época, para você ter uma ideia. Ele não era como os outros apóstolos, que eram usados por Deus, que não tinha uma de origem culta, de conhecimento da época. O apóstolo Paulo ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel, que diz a palavra de Deus. Era um dos mais sábios da época, ele era extremamente inteligente, ele debatia com os filósofos da época. Só que o que é interessante é que o apóstolo Paulo, ele não usa dessa sabedoria que ele sabe que ele tem para pregar o evangelho. Aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 5, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele não fez com uma ostentação, como um belo orador, que prega muito bem. Ele fala: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele pregava com o objetivo de as pessoas entenderem o poder de Deus, não pela sabedoria humana. O grande problema, meus irmãos, dos movimentos de batalha espiritual e de muitos crentes é a falta de fé na própria Bíblia. O apóstolo Paulo, ele poderia ter usado todos os recursos que ele tinha aprendido a respeito da filosofia, sabedoria, oratória, mas ele queria pregar apenas o evangelho simples, puro. E é preciso então que a igreja creia realmente na pregação do evangelho e no quanto ele é poderoso, vivo e eficaz para destruir as obras de Satanás e transformar corações. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 1 João capítulo 2, verso 14 diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. É a palavra que permanece em nós. E é isso que nos faz vencer o maligno. Finalizando aqui, meus irmãos, as possessões demoníacas existem hoje? Elas existem. E é necessário verificar com muito cuidado se são possessões demoníacas verdadeiras, ou são doenças mentais, resultado de substâncias consumidas como drogas e álcool, ou até mesmo fingimento. Você deve já ter ouvido falar a respeito disso, até relatos. Pessoas são pagas para fingirem uma entrevista aí, em uma certa igreja que é muito conhecida, num certo canal que é muito conhecido. E só que nós temos que ter esse discernimento.
Então, só por meio de oração e leitura da palavra de Deus, devemos rogar ao Pai Celeste que traga libertação à pessoa possessa. E ao mesmo tempo, é preciso lembrar que em lugar nenhum da Bíblia há orientação de repreender demônios ou doenças. Você não vê isso, orientação, para que você faça isso. Algo que os evangelistas, os evangelhos, os apóstolos, assim também como Marcos, que nós aprendemos aqui, sempre apresentam a admiração que as pessoas tinham ao ver que Jesus tinha autoridade, que nenhum outro homem possuía. Só Cristo, então, tem essa autoridade sobre o mundo físico e espiritual. Os registros aqui que nós lemos servem não como modelo de como expulsar demônios, uma receita de bolo, né? Ou praticar milagres, mas mostrar a grandeza e o poder de Cristo. Cristo, ele venceu, ele resistiu às tentações de Satanás, ele prendeu, ele amarrou Satanás, como nós estudamos em algumas semanas atrás. Então, a tarefa dada à igreja por Cristo é pregar o Evangelho. E em todo lugar, como Jesus ordenou, em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, em que ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E é somente por meio, então, de uma conversão verdadeira, a minha, a sua conversão, devem ser verdadeiras, pela pregação do Evangelho, que pessoas são transformadas em novas criaturas, e assim o Evangelho é expandido, o reino de Deus é expandido. É por meio do sangue de Cristo e da palavra do testemunho da igreja que Satanás é derrotado. Nós devemos lembrar lá a passagem de Apocalipse, capítulo 12, versos 9 a 11, que diz: e foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Concluindo, meus irmãos, tanto Jesus quanto os apóstolos enfrentaram as ações dos demônios, e é preciso aprender com eles a agir corretamente na batalha que a igreja se encontra. Nos dois casos, Jesus e os apóstolos, isso se fez pela pregação do Evangelho. Jesus, ele pregava, os apóstolos pregavam, e à medida que as coisas apareciam, como os possessos, eles expulsavam os demônios. Desse modo, o reino de Deus foi expandido, então, e a melhor maneira, portanto, da igreja enfrentar e derrotar essas obras malignas não é procurar lugares endemoniados, lugares onde esses demônios, que dizem os movimentos da batalha espiritual que há demônios territoriais, e nem fazer campanhas, marchas, como nós falamos aqui, ou algo parecido, mas pregar o reino de Deus. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que as possessões demoníacas foram mais intensas nos dias de Jesus, como nós aprendemos aqui. Então, Deus entregou uma tarefa para a igreja, que é anunciar a chegada do reino de Deus. Então, no seu trabalho, na minha casa, na sua casa, na família, procure pregar o Evangelho. Às vezes, Deus quer te usar no seu trabalho, na sua família, para pregar o Evangelho. E mentes que são dominadas por Satanás e por diabo, cuidado ao ser instrumento de Satanás, instrumento do diabo, como nós falamos aqui. A palavra diabolos, que é na língua original, que é destinada às pessoas que falam mal, fofocam, acusam as outras pessoas, falam da vida. Isso está sendo um instrumento do diabo. Então, no seu trabalho, seja um instrumento de Deus para proclamar o Evangelho. É dessa forma que você vai fazer com que o reino de Deus seja expandido. Não perca um tempo com fofocas na sua casa, no seu trabalho,
até mesmo às vezes na igreja, mas pregue o evangelho de Cristo. É dessa forma que você vai então expulsar aquilo que o diabo mais adora fazer, que é causar divisões, seja no trabalho ou na igreja. Portanto, rogue a Deus para que Ele levante cada vez mais pessoas dispostas a irem para lugares longínquos para anunciar as boas novas. Rogue também para que Deus lhe dê ânimo e coragem para pregar o Evangelho, onde quer que você esteja. E por fim, se você é um soldado de Cristo, pregue a palavra de Deus. Então, não seja instrumento do diabo, seja instrumento de Deus. Vamos colocar em pé, orar e encerrar esse momento. Bondoso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estudar a sua palavra. Se porventura houve alguma dúvida, ficou alguma dúvida no coração, que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos corações. Que em nome de Jesus nós podemos ter a coragem de pregar o Evangelho, a não ser instrumentos do diabo, mas ser instrumentos do Senhor, a proclamar o Evangelho da paz, o Evangelho que nos reconciliou com Deus, que foi o sacrifício de Cristo na cruz, a sua morte e a sua ressurreição. E hoje temos esperança, temos paz com Deus e podemos ter paz de Deus. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor toma nosso coração, o transforme e nos dê coragem a pregar aquelas pessoas que estão vivendo na prática do diabo, estão vivendo na prática do pecado e que estão vivendo na escuridão e que vivem na miséria e que vivem na escuridão das suas próprias paixões, vivendo pelo dinheiro, vivendo pelo trabalho. Nos ajude a abrir os olhos, Deus, dos nossos familiares, dos nossos pais, filhos, parentes, amigos do trabalho. Nos ajude a ter a coragem de pregar o Evangelho, de anunciar. E assim, Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de levar o reino de Deus aos lugares que estamos. E o seu reino está sendo expandido a cada dia mais. E nos lembrar que o diabo já está amarrado e que a nossa função é pregar o Evangelho. Que em nome de Jesus, em momentos de dificuldade, Deus, de pregação do Evangelho, que o Senhor nos dê ânimo, nos encoraje a continuar, mesmo em meio às dificuldades, a pregar o Evangelho. Que em nome de Jesus, como diz a palavra, o que importa, Deus, coloque isso no nosso coração, o que importa é agradar o Senhor e não a homens, não as pessoas do nosso trabalho, não as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, mas o que importa é agradar o Senhor. Se for, Deus, para ser perseguidos, que sejamos, mas que o seu nome, Deus, seja glorificado acima de tudo e de todos, acima da nossa vida. Nos encoraja, Deus, nos dê um coração corajoso para que possamos, a Deus, pregar a palavra do Senhor e assim o seu reino ser estabelecido. Muito obrigado por esse privilégio de estudar a sua palavra. Nos abençoe durante esse dia e nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor continue a nos ensinar também a orar dizendo, como o Senhor ensinou no passado os seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Amém. Bom dia, meus irmãos. Até logo mais o culto às 18h30.